Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos coisas fervilhando aqui no Brasil que irei analisar com vocês aqui no nosso portal do José de hoje, no momento em que você certamente já está percebendo uma mudança radical nas pautas políticas aqui no nosso país, que estão sendo tratadas pelos veículos de comunicação e nos debates aqui nas redes sociais também. Como sempre nós conversamos aqui no nosso portal, isso aconteceria na medida em que a Orcrim, comandada pela figura do ex-presidente da República, ficasse cada vez mais perto de uma cadeia. Isso está fazendo, inclusive, que esses grupos que sempre se nutriram do comportamento tóxico da extrema-direita, desse mundo paralelo, estejam cada vez mais murchos nesse momento. E mostrarei aqui para vocês até um atestado de óbito que um desses setores de direita aqui no Brasil estão colocando ali na figura do inelegível também, dando ele como alguém que está indo para o lixo da história de uma maneira irreversível. Bom, eu vou analisar com vocês o que está acontecendo, fazer aqui também um anúncio de um papo muito legal que levarei aqui amanhã com vocês. Mas antes de mais nada, quero convidar você que chegou nesse instante ao nosso portal ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você tome uma providência. Você dê um clique aí, se inscreva aqui no nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, venha participar aqui das nossas atividades, nosso chat, dê sempre seu joinha, seu comentário, porque são formas de você impulsionar o nosso portal para chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, amanhã, às 10 horas da manhã, eu quero convidar vocês para essa sexta-feira participar aqui de uma live que farei com o historiador Walter Pomar. Olha, tenho certeza que será um papo muito legal. Nós nunca nos falamos pessoalmente, mas é uma pessoa que eu admiro, tem posições muito interessantes, muito lúcidas, que eu quero compartilhar aqui com vocês, no momento histórico também partidário. Coisas estão acontecendo aqui que eu conversarei com vocês. Então, amanhã, às 10 horas da manhã, eu acho que vai ser um papo muito legal, tá bom? Bom, avançando aqui para as pautas. Lula rejeita sancionar aumento de deputados e avalia manter ônus com o Congresso ou vetar propostas. Gente, não tem como o presidente Lula ele sancionar, ou seja, aprovar uma proposta que o Congresso Nacional aprovou na Câmara e no Senado, do aumento do número de deputados de 513 para 531. Isso é uma iniquidade, isso é uma aberração, uma pauta antipopular, é antipovo. Não dá para o presidente da República se posicionar de uma forma neutra nisso. Há quem esteja falando, ontem teve um vídeo que circulou muito da Daniela Lima, a jornalista, que o presidente simplesmente ficaria inerte. Ele deixaria esse ônus para o Congresso. Mas olha só, o povo não percebe isso. O povo não percebe que esse tipo de comportamento do presidente Lula seria um comportamento contra esse aumento de deputados, ou número de deputados, e que esse ônus deveria ficar com o Congresso. Não, o presidente tem que tomar postura. Não tem que ter uma posição de inércia, porque essa não é uma posição de liderança, né? Então, assim, as pessoas estão próximas do presidente da República, e eu acho que ele tem que ter essa percepção também. Tem que ter essa coragem mesmo de se colocar à frente contra uma pauta antipopular, irracional, que cria mais despesas, que favorece o que de pior tem na estrutura política do nosso país, né? Bom, no canal do MBL, como vocês todos sabem, é uma força política de direita, eles estão reverberando isso aqui, ó, que você está vendo aqui. Bolsonaro morreu, né? E aí no vídeo, na parte interna, claro que morreu politicamente para eles. Na medida que eles estão vendo que aquilo tudo que nós sempre falamos, que ele é um covarde, ele é um boneco do posto, ele não tem luz própria, ele sempre serviu apenas para criar um estresse na sociedade brasileira, para desviar a atenção para um lado, enquanto as coisas aconteciam concretamente de outro, sempre contrárias ao povo brasileiro. E o colunista lá do MBL falou coisas como essa aqui, ó, só para vocês verem como é que está o clima nesses segmentos de direita, que não seriam os extremistas, mas sempre estiveram junto com o Bolsonaro. Vamos ver o que ele está dizendo. Mais inteligentes e mais capazes, esse mundo da direita aí mesmo, terem que se submeter a isso, cara. Uma pessoa inteligente e capaz tem que se submeter a essa situação patética de ficar tendo que encontrar elementos maiores um idiota. Então você vê... Ele está falando da manifestação domingo passado, né, do bolsonarismo. Sim, mas bota de novo a imagem na tela, Rizô. Bota a imagem, a gente tem que ficar vendo. Essa imagem, não, essa aí, a cara. Né? Então você é obrigado a ter que chegar e falar, não, o capitão vai melhorar, não, o arroz, o preço vai cair, porque este homem aí de azul,
Nada, ele é um coitado, esse cara é débil, esse cara é fraco. Atrás dele é o Carlos, né? O Carlos Caixa d'Água, um retardado mental, um homossexual enrustido, que tem que ser homofóbico para tentar esconder todas as tendências dele. Então eles pegam pesado, né? Eles vão pesado assim, vão de voadora em cima da interpretação que eles fazem daqueles com quem eles estiveram coligados até ontem, né? Enfim. Nos programas da extrema-direita, eles não estão nem falando mais de Bolsonaro. Começo do fim, Lula expõe Suprema Corte, anuncia luta de classes e PT se desespera em dia de caótico. Olha só, não tem ninguém do PT que eu conheça, né, que esteja desesperado, não. Muito pelo contrário. Acho que agora eles estão se fortalecendo, se oxigenando, porque, de fato, as coisas estão se precipitando a se colocar de uma forma clara para o povo brasileiro quem é que defende interesses do povo, interesses nacionais, e quem não defende, quem está do outro lado. O Malafaia parou de falar também, está reproduzindo aqui alguns vídeos do féretro de domingo, o Deltan e todos eles. Eu poderia enumerar todos eles aqui, estão todos borocochôs, estão todos assim, já não vem nenhum tipo de perspectiva para salvar a figura do inelegível. O discurso ficou esvaziado. Se eles estivessem tão motivados, que marcassem aí outra manifestação antes do julgamento do Bolsonaro, né? Não estão achando aí que podem reverter alguma coisa? Não vai acontecer isso, né? E aí o Munducão criando pautas por outro lado. Vereadora bolsonarista propõe excluir clássico de Jorge Amado do currículo escolar em Santa Catarina, que o Jorge Amado promoveria a marginalização. Gente, é uma lontra, né, essa vereadora, né? É um ser desprezível ideologicamente, politicamente, socialmente. Alguém querer matar o Jorge Amado da literatura brasileira? Enfim, não dá, né? O que a gente vai falar? E olha só as situações que estão se revertendo para algumas criaturas do mundo cão. A Michelle Bolsonaro, ela foi ofendida no podcast, enfim, eu não apoio de jeito nenhum esse tipo de agressão, a honra pessoal de algumas criaturas que não tem nada a ver com o ambiente político. Você atacar alguém por um comportamento político, alguém que esteja ludibriando pessoas, é uma coisa. Outra coisa é você fazer um ataque pessoal, sem nenhum fundamento. E isso aconteceu com a Michelle. Michelle recebe má notícia após ser chamada de ex-garota de programa. Aí ela entrou. Por que eu estou trazendo esse tema aqui ao nosso debate? Pela contradição. Aqui a revista Fórum até fez uma manchete que eu achei até meio capciosa, maldosa, né? Me perdoe os amigos ali. Eles abrem a manchete com o seguinte título: ex-garota de programa, : Michelle sofre derrota na justiça ao tentar censurar vídeo. Quando eles colocam entre aspas ali, enfim, até você perceber ali que essa expressão que eles colocaram entre aspas é o objeto da demanda judicial, aí, enfim, mais uma vez ela toma uma pedrada, né? Mas o que aconteceu? Ela, num podcast, de um programa lá no Piauí, aliás, um abraço a meus queridos amigos do Piauí, que estão sempre aqui no nosso portal também, enfim, ela foi colocada nessa condição, que todo mundo saberia em Brasília, ou sabe em Brasília, que ela exerceu uma atividade nada muito bacana, né, antes de casar com o inelegível. Ela entrou com uma ação, o que acontece? Ela perdeu a ação, gente, porque a juíza de primeiro grau entendeu que esse tipo de fala está em obediência ao princípio da liberdade de expressão. Vejam só. Então, não tirou o vídeo do ar. Aí ela recorreu, aí a Justiça Estadual também entendeu que não, o vídeo tinha que ficar no ar. Se ela quiser, ela que move uma ação lá contra a pessoa que fez essa fala, né? Então, quer dizer, eles falam tanto em liberdade de expressão, e vejam só como é que a liberdade de expressão ilimitada está criando agora um constrangimento para a senhora Michelle Bolsonaro. Bom, e as pautas, como eu disse aqui para vocês, estão mudando radicalmente. Taxação dos super ricos. Essa foto está dando o que falar do Lula. Aliás, muitas pessoas perguntaram onde é que está essa foto do Lula. Bom, está no Twitter dele. É só entrar lá que você vai ver essa foto aqui, pode reproduzir, replicar à vontade. Onde ele levantou aqui. O Lula, quando levanta uma plaquinha dessa, ele não está levantando de alegre, de distraído, não. Ele leu ali. Taxação dos super ricos e pumba.
levantou ali. Então, isso está criando uma série de medos em muitas pessoas aqui no nosso país, porque o Lula está levantando uma discussão sobre consciência de classe, que há muitos anos aqui no Brasil nós não lidamos com esse fato, que existem classes sociais aqui no nosso país, existem várias classes sociais que se digladiam aqui na perspectiva de conseguir um futuro melhor, mas quem está lá no topo da pirâmide, uma classe minúscula que detém a maior riqueza do nosso país, que manipula o que acontece com a massa do povo brasileiro, enfim, essa nunca quis que se colocasse essa verdade em perspectiva, para não atingir interesses desses grupos. Isso está acontecendo. Então, hoje o que a gente vê são estratégias de fazer chantagem. Anistia, próximo foco da crise entre Hugo Mota e governo Lula está próximo de ser votado. Ou seja, o que o Hugo Mota está fazendo? Como é que está ficando emparedado? Eles estão ficando pelados, estão ficando desnudados diante do lado que eles estão defendendo, ou diante do que está sendo mostrado, em que lado que eles estão? Está tentando fazer chantagem. Olha, se vocês continuarem com isso, eu vou pautar anistia para anistiar o Bolsonaro e é o crime de Bolsonaro. Ah, é, senhor Hugo Mota? Só que isso não vai passar no Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de notícia que fica vazando, ela simplesmente implode de uma forma antecipadamente esse propósito. Mostra que uma proposta de anistia seria desvinculada de qualquer princípio constitucional, feriria o princípio da impessoalidade e da moralidade, que está previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, já está entregando mesmo, está matando aqui a própria chantagem. Ciro Nogueira critica o governo e afirma que o Congresso não vai recuar em crise sobre o IOF. Ah, senhor Ciro Nogueira, então o senhor está comandando agora forças para atuar contra o povo brasileiro? Então isso está ficando interessante. Vou conversar com vocês amanhã, às 10 horas da manhã, com Walter Pomar sobre isso. Ciro Nogueira, vontade do PP e União Brasil é desembarcar do governo. Que já vão tarde, né? Em reação a Lula, PL de Bolsonaro vai ao STF defender derrubada do IOF. Olha só, percebam só, Ciro Nogueira, o PL, a bancada do Centrão e o jornal O Globo, no seu editorial de hoje, estão todos juntos, como sempre tiveram. Governo extrapola ao recorrer ao STF para manter a alta do IOF. Então, gente, são as classes aqui da sociedade brasileira, povo, classe média, profissionais liberais, pequenos comerciantes, os produtores, as pessoas que fazem o Brasil andar para frente, estudantes, donas de casa, enfim. Todos nós fazemos parte de uma grande classe social, que não é aquela que está lá em cima no topo da pirâmide, representado pelo jornal o Globo, o bolsonarismo, deputados do Centrão, interesses confessáveis e interesses não confessáveis. Estão todos juntos de um lado e nós estamos de outro. Então vai ser muito interessante. Muitas pessoas pediram para eu reproduzir aqui uma fala que ontem ficou um pouco baixa, do Ciro Nogueira sobre o Bolsonaro, com quem ele esteve coligado. E vamos falar do Ciro Nogueira aqui. O Bolsonaro tem muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. É um discurso muito fácil, Amadeu. Mas isso não é para a presidência da República. O presidente da República é a pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda, vai cuidar da saúde, vai cuidar da infraestrutura, do saneamento. Então, eu conheço o Bolsonaro, ele não tem essa capacidade de fazer isso. Não tem essa capacidade de fazer isso. Ele nunca geriu nada, sabe? Nunca foi um prefeito, governador, mostrou algum trabalho. Só esse discurso de que vai matar bandido, que vai isso, eu não me atrai. É um discurso muito fácil. É só que atraiu, né? Oportunisticamente colou numa figura desqualificada. Mas o senhor Ciro Nogueira é alguém que tem muita prosperidade, alguém que está no super topo dessa pirâmide, portanto, ele não quer pagar nada de IOF a mais. O senhor Ciro Nogueira, ele, na última eleição de 2018, quando ele se elegeu senador, ele declarou que ao TSE tem um patrimônio de 23 milhões de reais. Só que o patrimônio dele cresceu também rapidamente, né? O patrimônio do presidente do PP cresceu 1000%, 1081% de uma eleição de 2010 até a de 2018. E em 8 anos ele teve um... E agora vocês imaginem como é que está o senhor Ciro Nogueira. Ele se locomove, gente, com esse simpático veículo aéreo aqui, né? Cuja querosene é paga por todos nós, né? Nós pagamos aqui o querosene do veículo que o cidadão usa para trafegar no espaço do estado dele, Piauí, fazer política no Piauí, que é um estado
que tem desigualdades sociais gigantescas, mas a criatura que está no topo da pirâmide, ele não quer pagar nada não, né? Ele quer ficar fazendo guerrinhas ao lado do que de pior existe na política brasileira. Bom, nada como a gente ter esse nosso espaço aqui, né? Fico aqui então com vocês e mais tarde eu volto às 17h40, tá bom, gente? Um grande abraço, mande seu comentário e vamos seguir em frente. Tchau!